Hoje, a Coreia do Sul parece uma peça óbvia no tabuleiro. Aliada dos Estados Unidos, democracia consolidada, potência tecnológica, cultura pop global, indústria militar em expansão e uma economia que virou referência. Mas isso é a fotografia final. O que nos interessa aqui é o filme, e o filme é brutal. Porque quando a gente diz Coreia do Sul, a maioria das pessoas pensa em K-pop, Samsung, Seul e no máximo lembra da Coreia do Norte como um vizinho estranho. Só que esse contraste não nasceu do nada. Exato. Esse contraste é o resultado de um século de eventos em cadeia: colonialismo japonês, colapso imperial, divisão forçada, guerra total e depois um processo muito específico de construção de Estado, com um detalhe central: os Estados Unidos entram no tabuleiro não como visitantes, mas como jogador estrutural. Quando você diz jogador estrutural, você está dizendo o quê? Que não foi só ajuda militar? Que não foi só reconstrução? Estou dizendo que a presença americana entra em camadas: segurança, arquitetura institucional, dinheiro, doutrina militar, alianças, desenho econômico e, principalmente, o lugar da Coreia do Sul dentro do sistema internacional. Então, o gancho do episódio não é a Coreia do Sul rica, é o que aconteceu quando um país destruído, dividido e ocupado virou uma peça-chave e o preço invisível disso. E eu adicionaria: é sobre o tipo de Estado que nasce quando segurança externa e sobrevivência política se tornam prioridade máxima, e como isso molda instituições por décadas. Vamos para o começo de verdade, então. Antes de Estados Unidos e União Soviética, antes do Paralelo 38, antes da guerra, que país era a Coreia? A Coreia é uma civilização antiga com continuidade histórica forte. Por séculos, ela se organiza com base em um Estado centralizado, uma elite burocrática influenciada pelo confucionismo e uma identidade cultural muito marcada. Língua, costumes, estrutura familiar, hierarquias, educação como ascensão social. Então dá para dizer que existia Estado no sentido clássico. Sim, e isso é importante, porque quando a gente fala de países que colapsam ou prosperam depois, muita coisa depende do que já existia: capacidade estatal, tradição de burocracia, legitimidade cultural do governo central. A Coreia tinha isso como herança histórica. Mas algo acontece no fim do século XIX, começo do XX, que bagunça o tabuleiro asiático inteiro. Exatamente. O Japão passa por modernização acelerada e vira potência imperial. A China está enfraquecida por crises internas e pressão externa. A Rússia disputa influência na região. A Coreia vira alvo. E vira alvo não por ser rica, mas por ser estratégica. Estratégica e vulnerável. O ponto é: a Coreia fica espremida entre impérios e, sem capacidade militar comparável, perde autonomia. Em 1910, o Japão anexa a Coreia e transforma o território em colônia. Vamos tratar isso com cuidado, porque colônia às vezes vira palavra genérica. O que muda na vida real? Muda tudo. Primeiro, a elite política coreana é desarticulada ou cooptada. Segundo, a economia passa a servir aos objetivos do Império Japonês: agricultura, indústria, infraestrutura, tudo orientado para abastecer o Japão e o esforço imperial. Terceiro, a repressão cultural, com pressão sobre a língua, nomes, símbolos e educação. Ou seja, quando a Coreia sai do domínio japonês, ela não sai intacta. Ela sai com cicatrizes institucionais. Perfeito. E aqui entra uma nuance. O colonialismo japonês também cria infraestrutura e industrialização em certas áreas, mas isso não significa emancipação. Significa que o território foi reorganizado de forma instrumental. E quando a guerra acaba, o que fica é um país sem soberania, sem governo central legítimo e com uma sociedade politicamente fervendo. Fervendo por quê? Porque a libertação do Japão não resolve o que estava acumulado: desigualdade agrária, ressentimento contra colaboradores, disputa por poder, movimentos nacionalistas, socialistas, conservadores. Todo mundo quer definir que Coreia vai nascer depois de 1945. E aí entra a transição perigosa, o momento em que uma ordem antiga caiu e a nova ainda não existe. Esse é o coração do Bloco 2. O país está no que a gente pode chamar de terra de ninguém institucional. A Coreia tem identidade nacional forte, então a divisão posterior não nasce de duas nações diferentes, nasce de uma nação partida. O colonialismo japonês desorganiza a soberania e elites, deixando um vácuo de poder e uma sociedade
politicamente carregada. E o pós-1945 abre uma disputa interna real. E esse antes já é instável, ou seja, o tabuleiro já está inclinado antes dos Estados Unidos entrarem oficialmente como protagonista. E a pergunta que fica no ar, sem spoiler, é: quando os Estados Unidos entram, eles entram para construir um Estado, para conter um inimigo, para estabilizar um aliado, ou as três coisas? As três coisas, mas cada uma dessas motivações puxa o país para um tipo de arranjo institucional. E é isso que a gente vai destrinchar no próximo bloco, quando a gente explicar por que essa península importava tanto. Antes de a gente avançar para entender por que a Coreia virou uma peça tão disputada, vale uma pausa rápida. Se você chegou até aqui, é porque percebeu que nada nesse tabuleiro é simples e que os detalhes fazem diferença. E é justamente esse tipo de análise que a gente constrói episódio após episódio aqui no Tabuleiro Global. Se esse mergulho histórico está te ajudando a enxergar o mundo com mais camadas, fica com a gente. Agora sim, entendendo quem era a Coreia antes do tabuleiro se mover, a pergunta muda de nível. Por que esse território passou a importar tanto para potências que estavam a milhares de quilômetros daqui? Quando a gente chega à pergunta por que a Coreia importava, é tentador responder rápido. Guerra Fria, comunismo, capitalismo. Mas essa resposta é curta demais. A Coreia importava antes mesmo de a Guerra Fria ganhar esse nome. Então, vamos desmontar isso camada por camada. Começando pelo óbvio, geografia. Geografia pura e dura. A Península Coreana está encostada na China continental, voltada para o Japão e relativamente próxima da União Soviética do Extremo Oriente. Isso faz dela um corredor estratégico. Historicamente, quem controla a Coreia tem capacidade de projetar poder ou ameaçar vizinhos. É quase como se fosse um porta-aviões natural cravado no Nordeste Asiático. Exatamente. E isso não é um raciocínio novo. O Japão imperial pensava assim, a China sempre pensou assim, a Rússia também. Quando os Estados Unidos surgem como potência global após 1945, eles herdam essa lógica, mesmo sem tradição histórica direta na região. Mas geografia sozinha não explica o nível de engajamento americano. Não. A segunda camada é o momento histórico. Estamos falando de um mundo que acabou de sair da Segunda Guerra Mundial. A Europa está destruída. A China cai nas mãos dos comunistas em 1949. A União Soviética emerge como potência nuclear. Os Estados Unidos passam de país isolacionista a arquiteto da ordem mundial. E nesse contexto, cada território deixa de ser local e vira simbólico. Perfeito. A Coreia não era apenas um país pobre e recém-liberto. Ela vira um teste de contenção, um teste de credibilidade, um teste de até onde os Estados Unidos estavam dispostos a ir para impedir a expansão do bloco socialista. Então, quando a Coreia do Norte avança, isso não é visto como um conflito regional. De forma alguma. É visto como um sinal. Se a Coreia do Sul cair, a leitura em Washington é que o Japão fica vulnerável, Taiwan fica vulnerável e toda a arquitetura de segurança no Pacífico desmorona antes mesmo de ser construída. Ou seja, não era só a Coreia que estava em jogo, era toda a lógica de presença americana na Ásia. Sim, e aqui entra uma nuance importante. A Coreia do Sul não era economicamente atraente naquele momento. Não era um grande produtor de petróleo, não tinha riqueza natural excepcional. O valor dela era estratégico e político, não econômico imediato. Isso desmonta um argumento comum de que os Estados Unidos só entram onde tem recurso. Exato. Às vezes o recurso é posição, às vezes é sinalização, às vezes é impedir que outro jogador avance uma casa no tabuleiro. E havia também a questão do precedente. Muito importante. Se os Estados Unidos não respondessem à invasão do Sul, que mensagem isso passaria aos aliados recém-saídos da guerra? França, Reino Unido, Japão reconstruído, países que começam a orbitar a esfera americana. Seria uma mensagem de hesitação. E na lógica da Guerra Fria inicial, hesitação era interpretada como fraqueza. Então a Coreia se torna um ponto onde os Estados Unidos sentem que não podem recuar, mesmo que o custo seja alto. Então, resumindo, sem simplificar, a Coreia importava porque era geográfica, simbólica, estratégica e temporalmente explosiva. Isso, um país pequeno, pobre,
mas colocado exatamente no cruzamento errado ou certo da história. Chegamos então ao momento em que os Estados Unidos deixam de ser observadores e entram oficialmente no tabuleiro. Mas essa entrada não é tão linear quanto parece nos livros didáticos. Não é. Primeiro porque os Estados Unidos não queriam uma guerra aberta na Coreia. O objetivo inicial era estabilizar o Sul, apoiar um governo aliado e evitar um confronto direto com a União Soviética. Então a entrada acontece mais por reação do que por plano? Em grande parte, sim. Quando a Coreia do Norte invade o Sul em junho de 1950, a leitura em Washington é que aquilo rompe uma linha vermelha. Não reagir significaria aceitar a mudança de fronteiras pela força. E aí entra o uso da ONU como legitimador. Correto. Os Estados Unidos enquadram a intervenção como uma ação coletiva de defesa. Isso é importante politicamente porque transforma a guerra em algo mais palatável internacionalmente e menos imperial. Mas na prática, quem lidera tudo são os Estados Unidos. Sem dúvida. Militarmente, financeiramente, logisticamente, e a guerra rapidamente escala além do que se imaginava. Escala a ponto de quase unificar a península sob o sul até a entrada da China. Esse é um momento chave. Quando as forças lideradas pelos Estados Unidos avançam demais em direção ao norte, a China entra no conflito. E aí fica claro o limite da intervenção. Ninguém quer uma terceira guerra mundial. Então a guerra termina sem vencedores claros, mas com uma fronteira congelada. E isso molda tudo o que vem depois, porque os Estados Unidos não entram apenas para salvar a Coreia do Sul. Eles entram e permanecem. Bases militares, tratados de defesa, presença constante. A Coreia do Sul passa a existir desde o início sob um guarda-chuva de segurança externa. Isso, e isso tem efeitos profundos. Por um lado, permite que o Estado sul-coreano foque em reconstrução e organização interna sem o medo imediato de aniquilação. Por outro, cria uma dependência estratégica real. E o discurso oficial acompanha isso. O discurso fala em defesa da liberdade, autodeterminação, estabilidade regional. Tudo isso está presente, mas os objetivos reais incluem conter o comunismo, manter presença militar no Pacífico e proteger aliados estratégicos. E internamente, quem apoia essa entrada? Elites conservadoras, setores anticomunistas, grupos que viam nos Estados Unidos um fiador de sobrevivência política. Mas havia resistência também, especialmente entre setores nacionalistas que viam a presença estrangeira como continuação de perda de soberania. Ou seja, a entrada dos Estados Unidos não resolve o tabuleiro, ela reorganiza o tabuleiro. Perfeito. Ela cria um equilíbrio armado, congela um conflito e dá início a um experimento de longo prazo, construir um Estado funcional sob ameaça constante, com apoio externo permanente e autonomia política limitada, pelo menos no início. E a pergunta que fica para o próximo bloco é inevitável. O que os Estados Unidos fazem depois de entrar? Como esse Estado é reorganizado na prática? Exatamente. Porque entrar no tabuleiro é uma coisa, permanecer nele e moldar as regras do jogo é outra. E é aí que começam as decisões que realmente deixam marcas. Então tá, a gente entendeu por que a Coreia importava, como a guerra explode, como a intervenção vira uma presença permanente. Mas agora vem a parte que pouca gente enxerga, o depois. Exato. Porque a entrada dos Estados Unidos no tabuleiro não termina com o armistício. Na verdade, é aí que começa o jogo real. A guerra só define uma coisa: a Coreia do Sul não some do mapa. Mas o que ela vira, isso não é decidido na trincheira. E o que decide? Decide o que você faz com um país que saiu da guerra sem infraestrutura, com uma sociedade traumatizada, com um inimigo armado do outro lado da linha e com instituições ainda frágeis ou inexistentes. A pergunta muda de quem vence para quem governa, com que regras e com que tipo de Estado. Ou seja, a guerra congela a fronteira, mas não constrói uma nação funcional. Perfeito. E aqui entra uma distinção essencial do tabuleiro global. Intervenção militar é uma coisa, construção de ordem é outra. No bloco 5, a gente vai olhar o curto prazo,
o que foi feito imediatamente para manter o país de pé e o que foi sacrificado para isso. E no bloco 6, a gente vai entrar na parte que decide o destino de longo prazo, o efeito sobre as instituições. Porque o que você fortalece no começo vira hábito, e hábito vira Estado. Exatamente. Vamos para o próximo bloco. No curto prazo, a Coreia do Sul tinha um problema simples e brutal: sobrevivência. Não era crescer, não era virar potência, não era exportar tecnologia, era sobreviver como Estado. E isso envolve 3 frentes: segurança, comida e governo. Boa síntese. Vamos por partes. A primeira decisão foi garantir que a invasão não se repetisse. Isso não é só manter tropas, é criar uma arquitetura de defesa, bases, comando conjunto, padronização de treinamento, doutrina operacional e um compromisso político de que, se o Norte atacar, haverá resposta. Mas isso significa que a Coreia do Sul, no curto prazo, passa a existir sob guarda-chuva. Sim, e isso tem efeito psicológico e institucional. Psicologicamente, cria a sensação de que o país tem um fiador. Institucionalmente, cria um Estado que se organiza com prioridade militar. E isso molda o resto: orçamento, propaganda, polícia, repressão. Exatamente, mas sem transformar isso em julgamento moral. É um mecanismo típico de Estados sobre ameaça existencial. Segurança vira prioridade máxima e tudo se subordina a isso. E o lado econômico, porque a Coreia do Sul, pós-guerra, é um país destruído. Destruído e pobre. Então entra a segunda frente, assistência econômica e logística, que inclui ajuda alimentar, suprimentos básicos, financiamento para a reconstrução e manutenção do funcionamento mínimo do governo. Aqui tem um ponto importante. Muita gente romantiza isso como o Plano Marshall Asiático, mas o contexto é diferente. Perfeito. O Plano Marshall europeu foi uma reconstrução de economias já industrializadas e com estados antigos. Na Coreia do Sul, você está falando de um estado que ainda está se formando em uma sociedade rural e devastada, com instituições muito mais frágeis. A ajuda ali não é só investimento, é oxigênio. Ou seja, sem isso, nem dá para discutir reforma, democracia, indústria. Exato. Primeiro você impede o colapso administrativo, pagar servidor, manter serviços mínimos, estabilizar cidades, impedir fome. É uma política de contenção do caos. E aqui chega a parte delicada: quem governa. Porque no curto prazo também envolve escolhas políticas. Sim, o governo de Syngman Rhee se consolida como liderança anticomunista no Sul, com apoio americano. Mas esse apoio não significa que ele se torna democrático por osmose. O que existe no curto prazo é uma prioridade, estabilidade e alinhamento estratégico. Em outras palavras, para Washington, a pergunta central não é: o regime é perfeito, mas o regime aguenta o tranco e não cai para o outro lado? Isso. E aqui aparece um padrão recorrente em intervenções. No curto prazo, a potência externa frequentemente tolera práticas autoritárias se acredita que isso sustenta a ordem e impede uma derrota estratégica maior. E isso cria uma espécie de dívida institucional. Perfeito, porque você ganha estabilidade agora, mas pode pagar com legitimidade e direitos depois. Esse é um dilema clássico. Agora, tem um elemento que às vezes é subestimado: reforma agrária. Isso entra no curto prazo? Entra como parte do rearranjo do Estado e da sociedade. A Coreia do Sul passa por processos de reforma agrária no pós-guerra, que alteram a relação do campesinato com o Estado e com elites tradicionais. Ou seja, o Estado não está só consertando ponte, ele está organizando base social. Exato, porque uma sociedade rural com concentração de terra é uma sociedade com potencial explosivo. E num contexto de Guerra Fria, isso importa muito. O campo pode ser base de radicalização, revolta ou apoio. Tem um componente emocional que costuma ficar fora do debate técnico. A Coreia acabou de sair do colonialismo japonês e entra numa nova dependência. Sim, isso é crucial. Para muita gente, a presença americana podia ser vista como proteção. Para outros, podia ser vista como continuidade de perda de autonomia, mesmo que em outra forma. Esse conflito de percepção produz tensão interna. Então, o curto prazo é uma espécie de concerto em movimento.
Segurança, mais ajuda, mais política interna, mais rearranjo social. Tudo ao mesmo tempo. Isso. E essa mistura é que vai determinar como o Estado vai se comportar, e é a ponte perfeita para o Bloco 6. Beleza, no curto prazo você mantém o país de pé. Mas o que isso faz com o Estado? Porque não existe ajuda neutra, ela sempre molda a forma. Exatamente. O Bloco 6 é onde a gente sai do evento e entra na estrutura. Vamos olhar 4 pilares: burocracia, forças armadas, instituições civis e legitimidade. A primeira consequência é que o Estado sul-coreano ganha capacidade administrativa. Mesmo com problemas políticos, ele precisa executar, arrecadar, distribuir serviços, coordenar reconstrução, gerir ajuda externa. E capacidade estatal é uma das coisas mais difíceis de fabricar do zero. Exato. A presença externa pode acelerar isso porque traz recursos, metas, pressão por organização e padrões operacionais, mas também traz dependência. Parte da lógica administrativa se organiza para dialogar com o financiador. Então, o Estado aprende a funcionar, mas também aprende a funcionar de um jeito específico. Isso, e esse jeito geralmente prioriza a eficiência de sobrevivência, controle, execução rápida, baixa tolerância à desordem. Agora, as Forças Armadas. Aqui parece óbvio que isso muda tudo. Muda profundamente, porque a Coreia do Sul vira um país em estado de alerta permanente. Isso faz do aparato militar e de segurança um dos núcleos do Estado. E isso tende a empurrar a política para um modelo mais disciplinar, mais hierárquico. Sim, e isso não é característica coreana, é característica de sistemas sob ameaça e com militarização alta. Um Estado que nasce com guerra no DNA tende a aceitar exceções como rotina. E as instituições civis? Congresso, partidos, imprensa? Elas existem, mas são frequentemente fragilizadas por essa prioridade de segurança. A vida política sofre com repressões, polarização e uma lógica anticomunista intensa, onde dissenso pode ser confundido com ameaça. Isso atrasa a maturação democrática. Atraso é a palavra certa. E é importante, o episódio não deve vender a ideia de que prosperidade veio junto com democracia desde o início. Houve um caminho mais duro, com fases autoritárias. Chegamos no tema mais sensível: legitimidade. Por que a população aceita esse Estado? Legitimidade não vem só de voto, vem de proteção, ordem, entrega de serviços, crescimento, identidade nacional. No caso sul-coreano, a legitimidade no início é muito sustentada por 2 fatores: sobrevivência contra o norte e capacidade de organizar a reconstrução. Então, a legitimidade é parcialmente funcional. Isso, mas ela tem um custo. Quando um Estado se legitima por segurança, ele tende a tratar crítica como risco, e isso cria uma tensão prolongada entre estabilidade e liberdade política. A pergunta do bloco 6 é direta: houve vácuo ou houve fortalecimento? Houve fortalecimento, mas um fortalecimento específico. Fortalecimento do Estado como máquina de sobrevivência e desenvolvimento, não necessariamente como sistema aberto desde o início. Então não é forte versus fraco, é forte em quê? Exatamente. A Coreia do Sul constrói um Estado capaz, centralizado, com alta coordenação. Isso pode ser uma vantagem enorme para a industrialização, mas também pode gerar excesso de concentração e abuso, até a sociedade impor limites e exigir abertura. Se eu tivesse que resumir o efeito sobre o Estado em uma frase, Eu diria: a intervenção e a guerra deslocam o centro de gravidade da Coreia do Sul para um modelo onde segurança e capacidade estatal vêm antes da plena abertura política. Isso cria um Estado que entrega, mas cobra, que protege, mas controla. E esse desenho marca décadas. e o próximo bloco, então, é inevitável. Qual é o limite desse poder externo? O que os Estados Unidos conseguem e o que eles não conseguem moldar? Perfeito, porque a partir daqui fica claro, os Estados Unidos podem influenciar muito, mas não podem escrever a alma histórica de um país. E é aí que as coisas começam a escapar do controle. Então, até aqui, dá para dizer que a Coreia do Sul virou um Estado capaz, mas moldado sob pressão. Um Estado que nasce com a guerra como pano de fundo e com uma potência externa como fiadora. Exatamente. E isso nos dá uma impressão perigosa. A sensação de que, com dinheiro, bases e treinamento,
Você constrói um país como se constrói uma ponte. Só que país não é infraestrutura. País é memória, cultura, trauma, elite, ressentimento e gente. E é aí que entra o bloco 7, porque existe um momento em que o poder externo encosta no limite. Ele consegue controlar armas, tratados e orçamento, mas não consegue controlar as forças profundas que definem o comportamento de uma sociedade. Ou seja, os Estados Unidos entram no tabuleiro e empurram a peça para uma direção. Mas a peça tem peso próprio. Ela resiste, ela desvia, ela tem atrito. Perfeito. No bloco 7, a pergunta é simples e incômoda. O que os Estados Unidos conseguiram controlar e o que nunca conseguiram? Porque é nessa fronteira que nasce a diferença entre influência e domínio. Então vamos entrar nisso, porque é aqui que a história deixa de ser sobre estratégia e vira sobre limite humano. O poder externo sempre chega com um pacote: dinheiro, segurança, treinamento, apoio diplomático, e isso é enorme. Mas o limite começa quando esse pacote tenta substituir 3 coisas que só o país pode produzir: legitimidade interna, coesão social e identidade política. Então vamos separar o que os Estados Unidos conseguiram controlar de verdade na Coreia do Sul. Primeiro, a arquitetura de segurança. A presença militar americana, os tratados de defesa e a capacidade de dissuasão foram elementos que os Estados Unidos realmente controlaram ou coordenaram de perto. Isso inclui bases, comando conjunto, padrões militares e a própria mensagem "se atacar, vai ter resposta". Exato. Segundo, a inserção internacional. A Coreia do Sul passa a existir como parte de um sistema maior, orbitando alianças e acessos, e os Estados Unidos são o principal mediador disso no começo. Terceiro, ajuda econômica e reconstrução, certo? Sim, mas com nuance. Eles influenciam a sobrevivência econômica no curto prazo e criam condições para a reorganização. Só que, e aqui vem o limite, essa ajuda não consegue determinar automaticamente como a sociedade se reorganiza politicamente. E o que os Estados Unidos não conseguem controlar? Primeiro, o nacionalismo coreano. A Coreia acabou de sair de um colonialismo traumático. Isso gera uma energia nacionalista intensa, às vezes pró-Ocidente por medo do Norte, às vezes anti-interferência por memória de ocupação. Então, mesmo quando os Estados Unidos são vistos como protetores, ainda existe uma tensão subterrânea de até que ponto isso é soberania. Perfeito. E essa tensão aparece em ondas: manifestações, crises políticas, questionamentos sobre presença militar, debates internos sobre autonomia. Segundo limite. Segundo, a cultura política interna. Os Estados Unidos podem apoiar líderes, mas não conseguem programar como partidos, movimentos sociais e elites vão brigar entre si. A Coreia do Sul passa por períodos de autoritarismo, mudanças de liderança, disputas internas duríssimas. Ou seja, o Estado pode ser capaz, mas a política é viva, e viva significa imprevisível. Exatamente. Terceiro, as feridas sociais deixadas pela guerra e pela divisão. Famílias separadas, deslocamento, traumas coletivos, ressentimentos. Isso não se resolve com orçamento. E isso molda o tipo de sociedade que emerge: disciplina, urgência, medo existencial, mas também um senso forte de nós contra o abismo. Esse nós é um ponto crucial. A ameaça do Norte produz algo que dinheiro externo não produz: coerção psicológica e coesão forçada. Em um país que sente que pode desaparecer, certos consensos se impõem. E quarto limite. Um modelo de desenvolvimento real. Os Estados Unidos ajudaram, mas não inventaram a forma específica como a Coreia do Sul organizou indústria, educação, disciplina social e pacto entre Estado e conglomerados empresariais. Isso tem raízes internas: cultura de estudo, hierarquia organizacional, foco em performance e decisões políticas domésticas. Então, a intervenção cria a moldura, mas o quadro é pintado pelo próprio país. Exato. E esse é o limite do poder externo. Ele pode criar condições, impor custos, abrir portas e fechar outras, mas ele não escreve sozinho a história interna. Agora vem a parte que o ouvinte quer. O que isso gerou em médio e longo prazo? Mas eu quero que a gente faça do jeito tabuleiro global, sem final feliz automático. Perfeito.
Vamos olhar 4 eixos: estabilidade, crescimento, coesão social e autonomia. A Coreia do Sul não vira um país estável no sentido clássico. Ela vira um país sustentado por equilíbrio armado. O norte existe como ameaça permanente, e isso mantém o Estado sempre com uma mão no gatilho. Então, a estabilidade é condicional, estável enquanto a dissuasão funcionar. Exatamente. E isso molda a mentalidade nacional, planejamento estatal e prioridade de defesa por décadas. E o crescimento? Porque aí sim a Coreia do Sul vira exemplo mundial. Sim, e aqui a causalidade é importante. O crescimento não nasce só de mercado livre, nem só de ajuda americana. Ele nasce de uma combinação: Estado forte, planejamento, investimento pesado em educação e indústria, e integração ao comércio global. E a ameaça externa também empurra isso. Você precisa ser rico para se defender. Perfeito. A segurança vira incentivo para a industrialização. Além disso, com o guarda-chuva militar, o país consegue direcionar energia para desenvolvimento, mesmo sob tensão. Agora, coesão não significa paz social. O desenvolvimento acelerado gera custo, jornadas pesadas, desigualdades, repressões em fases autoritárias, conflitos laborais e tensões entre velocidade econômica e direitos políticos. Então, o país se moderniza rápido, mas a sociedade paga uma conta. Sim, e isso é importante para não romantizar. A Coreia do Sul vira potência, mas atravessa décadas de disputas internas até consolidar um sistema democrático mais pleno. E o ponto final, autonomia. O país vira autônomo ou dependente? Os dois, em camadas diferentes. Autônomo economicamente e tecnologicamente ao longo do tempo, mas estrategicamente condicionado por alianças e por uma realidade geográfica imutável. A península continua sendo fronteira dura entre mundos. Então a Coreia do Sul vira uma peça forte, mas presa numa posição onde nunca pode relaxar totalmente. Exatamente. É uma potência que sobe, mas com a sombra do norte e a lógica de alianças sempre presentes. Eu sinto que tem uma consequência invisível aqui. Quando você nasce sob guarda-chuva de uma potência, isso vira um hábito nacional. Perfeito. A presença americana não é só evento histórico, vira parte do ecossistema político, militar e diplomático do país. Isso traz proteção, mas também traz dilemas permanentes de autonomia, identidade e estratégia. E isso nos prepara para o bloco 9, o padrão que esse caso revela. Sim, porque a Coreia do Sul mostra um padrão raro. Quando existe ameaça externa clara, tempo longo, capacidade estatal crescente e alinhamento estratégico, a intervenção pode criar condições para um Estado forte, mas sem custos nem como fórmula universal. Então a gente já viu o essencial. A Coreia do Sul sobrevive, se reconstrói, cresce, se moderniza, mas carrega tensão permanente, custos sociais e uma estrutura de segurança que nunca some. Exato. E é aqui que muita análise termina, no resultado visível. Só que o tabuleiro global não termina no placar. A gente termina no padrão. Porque o resultado por si só pode enganar. O mesmo crescimento em outro país pode ter vindo por mecanismos totalmente diferentes. Perfeito. E no caso coreano, se a gente só disser deu certo, a gente perde o principal. Por que deu? Em que condições? E o que esse caso revela sobre o limite e a possibilidade do poder externo. Então agora a pergunta muda de novo. Não é mais o que aconteceu com a Coreia do Sul, é que regra oculta esse caso expõe? O que ele ensina que vale além dele? Exatamente. Porque toda vez que uma potência entra no tabuleiro, ela imagina que controla a partida. A Coreia do Sul mostra que o jogo é mais sutil. Às vezes a intervenção vira alavanca, às vezes vira amarra, e quase sempre vira as duas coisas. Então vamos para o bloco 9. O padrão. A engrenagem por trás do caso. O padrão central que a Coreia do Sul revela é o seguinte: intervenção externa tem mais chance de produzir estabilidade e construção estatal quando encontra um país que já tem ou pode rapidamente formar capacidade de Estado, e quando a ameaça externa é clara o suficiente para impor um consenso interno mínimo. Traduz isso para a linguagem de rua. Quando existe inimigo claro, o país se junta, aceita sacrifício e aceita coordenação. Isso.
A ameaça do Norte cria uma espécie de gravidade política que puxa a sociedade para um eixo comum: sobreviver. E sobreviver, em geral, significa aceitar disciplina, centralização, foco, prioridade em segurança e desenvolvimento. Mas isso é perigoso também, porque esse consenso pode ser usado para justificar autoritarismo. Perfeito, e isso é parte do padrão. A Coreia do Sul mostra que capacidade estatal pode crescer sob regimes duros, e depois, quando a sociedade amadurece, ela pode empurrar esse Estado para a democracia. Não é bonito, não é linear, mas é real. Então, o padrão não é Estados Unidos entram e a democracia nasce. É Estados Unidos entram, a sobrevivência vira prioridade, o Estado se fortalece e a democracia só vem quando a sociedade cobra. Exatamente. E aqui vem o segundo elemento do padrão: tempo. A Coreia do Sul teve décadas para amadurecer. Isso é fundamental. Intervenções rápidas geralmente não produzem Estado, produzem vácuo, ressentimento ou dependência crônica. Então, quando alguém compara a Coreia do Sul com outros casos e pergunta por que não foi igual, a resposta começa por porque o tabuleiro não era igual. Isso. Terceiro elemento do padrão: o tipo de elite local. Nenhum país é construído apenas por um patrocinador externo. É preciso existir uma coalizão interna, política, militar, burocrática e empresarial, capaz de executar um projeto. E capaz de aceitar um custo. E capaz de manter consistência por tempo suficiente. A Coreia do Sul desenvolve uma coordenação forte entre Estado e setores produtivos, algo que não é criado de fora, mas pode ser incentivado e viabilizado por acesso, proteção e integração ao mercado internacional. Então, o padrão inclui ameaça clara, tempo longo, Estado capaz, elite com projeto e inserção internacional estruturada. Perfeito. E agora vem o quarto elemento, talvez o mais subestimado: o grau de ruptura institucional anterior. A Coreia sai devastada, mas não sai sem cultura estatal. Há uma história longa de centralização e burocracia na península. Mesmo com o trauma colonial, existe memória de Estado. Ou seja, o país não está tentando inventar governança do zero. Ele está tentando reconstruir. Exato. Isso faz diferença brutal. E qual é a lição estrutural em uma frase, do jeito tabuleiro global? Eu diria assim: intervenção externa só vira alavanca quando o país consegue transformar proteção em projeto e projeto em instituições. Caso contrário, vira dependência, vácuo ou conflito permanente. E sem antecipar episódios, dá para perceber por que alguns países viram proteção sem projeto. Sim, e a Coreia do Sul é interessante porque mostra que proteção pode ser a base, mas não substitui o projeto. O projeto nasce dentro. O patrocinador ajuda a criar espaço, mas não cria a alma da estratégia. Então, onde a Coreia do Sul está hoje no tabuleiro global? Que peça ela se tornou? Hoje, a Coreia do Sul é uma potência média de alto impacto, com 3 características principais: poder econômico e tecnológico, indústria avançada, cadeias globais, inovação, exportação de alto valor; poder cultural, influência global desproporcional ao tamanho, exportando narrativa, estética e soft power; e poder estratégico, um aliado central no eixo do Indo-Pacífico, com papel crítico no equilíbrio regional. Mas não é uma peça livre. Não, ela é uma peça forte, mas posicionada num lugar onde nunca existe descanso estratégico, porque ela vive num paradoxo permanente. É democrática e global, mas está encostada numa fronteira congelada, onde a guerra tecnicamente não acabou. E isso coloca a Coreia do Sul numa espécie de modernidade armada. Perfeito. Um país do século XXI com uma sombra do século XX sempre presente. E isso se expressa em orçamento militar alto, serviço militar obrigatório, debates internos sobre autonomia e alianças, e uma diplomacia que precisa equilibrar relações com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, lidar com China como parceiro econômico crucial. Então ela não é só aliada dos Estados Unidos. Ela é um país tentando maximizar segurança e prosperidade num lugar onde qualquer desequilíbrio pode custar caro. Exato. E isso faz dela uma peça muito interessante, porque ela é prova de que um país pode crescer, inovar e democratizar sob pressão, mas também prova de que o custo psicológico e estratégico de viver sob ameaça nunca some totalmente. E a conexão com o próximo episódio? Hoje, a Coreia do Sul nos deixa uma pergunta que funciona como gancho perfeito para a série.
Se aqui a intervenção criou condições para um Estado forte, em quais casos a intervenção externa não encontra capacidade, não encontra coesão e acaba alimentando fragmentação? Ou seja, a Coreia do Sul é um caso em que a presença externa vira estrutura, mas isso não garante que a estrutura, em outros lugares, não vire ruína. Exatamente. No próximo episódio, a gente pega outra peça, outro tabuleiro, e vê como as mesmas forças produzem resultados completamente diferentes. E aí o ouvinte percebe o ponto central da série. Intervenção não é uma fórmula, é um choque entre estruturas. E é isso que a gente estuda aqui. No tabuleiro global, cada peça é uma peça, mas o destino do jogo nunca depende de um único movimento. A Coreia do Sul mostra que intervenções não produzem resultados por mágica. Elas ampliam forças que já existem, aceleram processos e cobram preços que nem sempre aparecem nos gráficos. Se esse episódio te ajudou a enxergar além das manchetes e dos rótulos fáceis, o tabuleiro global segue aberto. Cada país, cada história, revela um pedaço maior do jogo. No próximo episódio, outra peça entra em foco. Outro tabuleiro, outras escolhas e consequências bem diferentes. Se você quer continuar entendendo como decisões globais moldam países reais, esse é o seu lugar.